Saudações cordiais. Nesta videoaula do curso de extensão Poesia Negra, Educação e Interdisciplinaridade, nós vamos abordar possibilidades de uso da poesia negra, principalmente em oficinas didáticas interdisciplinares. Inicialmente, vamos começar abordando alguns conceitos com relação às possibilidades interdisciplinares da poesia negra. A poesia negra, como pode ser utilizada em qualquer componente curricular, seja na aula do componente curricular ou em projetos, ou até mesmo visando a integração em atividades educativas, culturais, científicas, como saraus, como pesquisas promovidas pelos estudantes, grupos de leitura. Nós temos diversas possibilidades de começar essa abordagem interdisciplinar, a partir da comparação dos textos poéticos, a partir da análise das biografias de poetas, da identificação de temas, críticas, formas de expressão, e da compreensão do momento em que aquele poema foi escrito e, ao mesmo tempo, relacionar aquele poema com a realidade sociocultural dos estudantes. Então, é possível fazer atividades interdisciplinares a partir da poesia negro-brasileira, partindo de um tema gerador que está nas poesias, escolhidas pelo docente, lidas pelos estudantes, ou um tema que é, naquele momento, naquela realidade, diante do currículo, é premente, que é necessário que seja abordado. Então, se eu vou falar de racismo, o professor pode escolher poesias que tragam as temáticas de denúncia do racismo, estudar a biografia desses escritores, como eles se contrapõem aos discursos racistas, né? E também é possível começar essas sequências didáticas por meio de reflexões dos problemas da realidade e da cultura afro-brasileira, conforme determina a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008. Quando se aborda a questão da cultura afro-brasileira, para além dos estereótipos de que se mantém aquele discurso desde a época do Estado Novo, de que o samba, carnaval e futebol representa a cultura brasileira, a ideia da representação da cultura brasileira é trazer a historicidade, a ancestralidade, manifestações culturais diversas de diferentes regiões do Brasil. E poetas e poetisas negras de diferentes áreas do Brasil mostram a perspectiva negra e a cultura negra. A própria poesia é uma manifestação de cultura. A cultura é toda a criação, né? Então, a científica, a artística, ela é a produção histórica de um povo. E a poesia pode, então, ser elemento que, a partir dela, se trabalha essas temáticas, ou elemento que, a partir dela, se possibilita utilizar outros recursos didáticos. As leituras são essenciais, e essas leituras elas podem ser de forma silenciosa, elas podem ser feitas de forma coletiva, em que os estudantes leem, debatem os significados dos textos. É importante que haja a possibilidade deles procurarem o significado dos termos, pesquisarem sobre as biografias dos poetas e também pesquisar sobre as temáticas que eles abordam, né? Por isso, o uso da biblioteca, se a escola disponibiliza a internet, o acesso à internet, nos celulares ou até mesmo nos computadores, de acordo com as regras de cada instituição, é possibilitar a pesquisa também a partir da poesia. E essas leituras podem ser feitas em grupos, individualmente, mas há a necessidade de um momento em que haja a declamação, a leitura em voz alta. E a declamação parte também do princípio da compreensão do texto. Uma leitura inicial do estudante, dos estudantes, a compreensão do texto, como ele poderia ler esse texto, qual é a mensagem do poeta. Também é importante trazer vídeos de poetisas ou poetas em que eles declamam, em que eles leem os seus textos. Quando eu apresento, por exemplo, aos estudantes
vídeos do Islã, né, como, nós podemos ver hoje no YouTube, muitas plataformas, outras plataformas também trazem vídeos de Islã, mas que trazem na palavra, na forma como entona, na ênfase dada a cada palavra, no ritmo da fala, os sentidos também da poesia, ou seja, que o texto, ele também tem os seus contextos e as formas de, enunciação, as formas de pronúncia, as formas de declamação, no sentido geral, que possibilitam àquele que ouve entender melhor a mensagem. E as próprias produções dos estudantes na leitura podem também, a partir do momento que ele lê o seu próprio escrito, fazer com que ele visualize a importância das ênfases, do aumento ou diminuição, do ritmo rápido ou devagar na hora da fala, de acordo com a poesia. E também relacionar os recursos didáticos. Então, o que possibilita uma interdisciplinaridade, a relação dos diferentes componentes curriculares, seriam os temas geradores, a pesquisa dos contextos em que eles foram produzidos, as biografias dos autores, né? E também a relação da poesia com outros recursos didáticos. Este é uma vertente que possibilita maiores interações. Exemplo, se você trabalha uma poesia que aborda o racismo, relacionar com uma notícia que contém gráficos, estatísticas em relação à violência contra a população negra no Brasil, você está possibilitando, através do recurso da notícia, o uso da matemática na análise dos dados estatísticos, da língua portuguesa, na leitura tanto da poesia quanto do texto, e um professor de matemática pode sim utilizar a poesia em sua sala de aula, nos processos de sensibilização e também no trabalho com os temas transversais modernos, de ética, diversidade cultural, de respeito das relações entre os estudantes, de análise das configurações sociais, né, das diferentes temáticas. Então, a relação da poesia com o contexto do estudante, da poesia com outros recursos que são mais comuns dentro de cada componente curricular, e a leitura da poesia para trabalhar os diferentes temas transversais que são apregoados na Base Nacional Comum Curricular e outras diretrizes, então essas são as possibilidades de que todas as áreas do conhecimento possam trabalhar a poesia nas suas aulas, tanto na própria aula, com o professor e seus estudantes, ou em projetos envolvendo os diferentes professores. A interdisciplinaridade não depende da reunião de todos os professores em um determinado momento. Ela é realizada a todo momento, porque as áreas de conhecimento, elas são integradas, elas são conectadas, interdependentes. Uma das possibilidades de trabalho é por meio de oficinas. As sequências didáticas baseiam-se na no planejamento de uma série de ações, de atividades, como o próprio termo diz, sequências didáticas que você vai ordenando de acordo com objetivos e conteúdos que extrapolam muitas vezes uma aula, mas que progressivamente você vai possibilitando ao estudante contato com diferentes recursos, diferentes temas, e que ele vá progressivamente se aprofundando nos estudos, nas pesquisas, nas práticas. E a oficina é o momento em que se possibilita ao estudante que ele tenha autonomia para fazer a pesquisa, para falar, para pintar, para escrever, para fazer qualquer atividade de forma autônoma, buscando em coletividade refletir sobre determinada temática. Os debates, as rodas de conversa, as rodas de leitura, as produções artísticas, a ouvir músicas, né, danças, dinâmicas sobre relações interpessoais, são possibilidades dentro da oficina.
Isabel Barker, que é um dos nomes mais conhecidos da área de oficina, afirma que a ideia, primeiramente, o professor selecione um conteúdo, pergunte aos estudantes o que eles sabem a respeito, então selecione as fontes. No caso, ela trabalha diretamente com história, mas independente da área do conhecimento, você selecione os materiais para que se prepare a aula. Em seguida, ele orienta os estudantes para analisar esses materiais e depois todos se envolvem no processo de análise dos materiais e produzem as suas conclusões. E essas conclusões, no caso de uma aula de história, a análise da poesia como fonte histórica. Então, a análise do texto na língua portuguesa, a interpretação do texto, em debate sobre o texto e as relações entre aquele texto e outros contextos e outras realidades. Então, é importante selecionar os materiais, disponibilizar aos estudantes, estabelecer umas tarefas que eles podem desenvolver de forma autônoma. Ou seja, na aula oficina, se quer menos a fala do professor e mais o professor intervindo, propondo ações, ouvindo, mediando. Entre os exemplos das oficinas didáticas, existe o conceito de oficinas didáticas interdisciplinares do Tiago Silveira, que foi disponibilizado para vocês no curso, que também é um livro digital de acesso gratuito. No livro Oficinas Didáticas Interdisciplinares, eh, há uma série de características das importâncias das oficinas. Uma oficina didática interdisciplinar é quando então você leva diferentes materiais, esses materiais são parte de um processo em que os estudantes analisam, debatem, interpretam, conversam, dialogam, né? Depois eles produzem algo a partir das suas conclusões. No caso dos poemas, ler poemas, declamar poemas, desenhar a partir dos temas dos poemas, promover pinturas, fazer dramatizações, criar músicas, criar paródias, relacionar poemas com notícias, relacionar poemas com outras linguagens como mapas, charges, cinema, cine-debate. Então, as possibilidades de partir do poema, das possibilidades de criar poemas, as possibilidades de mostrar os conhecimentos a partir dos poemas. Então, você trabalha diversas áreas do conhecimento partindo dos poemas como textos geradores ou norteadores ou como fontes. E eles são importantes, essas medidas, essas atividades, oficinas didáticas disciplinares, porque promove e facilita a educação integral, integra num processo de aprender, aprender, aprender a fazer, aprender a ser, porque quando você traz os materiais e vai mediando, leiam, pesquisem o que elas têm em comum no caso das poesias. Quem foi o poeta? Né? Quem gostaria de ler? O que vocês entenderam? O que este texto, este material tem a ver com a realidade de vocês? Vamos produzir nossos textos? Vamos produzir uma imagem que reflete esta poesia? Você então aprende a aprender, a partir do momento que você trabalha a leitura, pesquisa, né, debate, aprende a fazer com estratégias, por exemplo, de produção textual, produção artística, né, da oralidade, e aprende a ser, porque transforma condutas, perspectivas sobre o mundo, principalmente quando falamos de uma educação antirracista, das possibilidades de usar a poesia para discutir as discriminações e debater as formas de combatê-los. Realizar uma ou várias atividades que estejam relacionadas uma à outra, que são coesas, que supere a dicotomia entre teoria e prática, porque a aula oficina parte do princípio de que não é só trabalhar aquele conteúdo pela exposição do professor ou leitura do material didático comumente ligado aos livros didáticos sobre aquele conteúdo, e também buscar criticar um modelo de ensino só de transmissão-recepção, em que o estudante seja ativo na hora de promover essas atividades.
incentivar a criatividade, a desenvolver produtos, métodos, avaliações. Então você possibilita, através do diálogo nessas atividades, entender como os estudantes fazem a sua leitura de mundo e também, criar outras estratégias a partir desta observação de como os estudantes entendem o mundo, quais são os seus anseios, quais são os seus as suas reflexões sobre a realidade. Aproximar o saber popular, o saber científico, não relacionar, as diferentes manifestações culturais, desmistificar a ciência como algo infalível. Então, é possível você trabalhar, no caso, a medicina, eh, a a partir da ancestralidade africana, a história africana, correlacionando essa história, como ela é abordada nos poemas, por exemplo. Promover educação problematizadora, né, questionadora. E então, as atividades que assim são desenvolvidas, elas podem, fazer com que o professor avalie o estudante de forma constante, reveja suas metodologias, identificando outras possibilidades de atuação, identificando outros materiais que podem ser utilizados, observar as competências e habilidades ligadas às leituras, né, a sensibilização, a importância das oficinas para sensibilizar. Quando trabalhamos com poemas, nós estimulamos novas visões, novas formas de pensar, sensibilizamos, trabalhamos com sentimentos sobre questões sociais, que envolvem realidades pessoais e coletivas, e assim a gente consegue atingir as individualidades, os objetivos e diversificar as metodologias, considerando a perspectiva multicultural. Um currículo que, né, considera todos os grupos sociais, né, e que combate as discriminações. E, principalmente, dentro da perspectiva da oficina didática, a autonomia, o envolvimento, a criatividade, observar como o estudante vai reagindo às propostas e atividades. Inicialmente, pode ser que as atividades não surtam os efeitos esperados, né, no sentido de que haja ampla participação. Isso demanda trabalhar os diferentes fontes e a ideia de autonomia aos poucos, porque há uma cultura escolar baseada no ouvir, registrar, copiar, transcrever, decorar. Então é preciso também que haja transformações, eh, pontuais, progressivas por parte dos estudantes, também por parte dos docentes. E todas essas possibilidades de autonomia, dentro da ideia de oficina, do estudante criar, né, a partir dessas suas leituras, reflexões, debates, pesquisas, elas devem estar previstas dentro do projeto político-pedagógico e é importante que o projeto político-pedagógico destine espaços que não sejam apenas relacionados às datas comemorativas, mas que sejam espaços em que os estudantes exponham as suas visões, tenham possibilidade de mostrar, de forma, artística, né, em dramatizações, teatros, saraus, né, debatendo cinema, rodas de conversa, tocando instrumentos, cantando, para que haja uma vivacidade cultural. E quando isso acontece, não é só aula de história e português, é também aula de matemática, é aula de ciências, porque todos os conhecimentos estão integrados à formação humana, na formação do indivíduo, na capacidade de expressar diversos saberes. E a importância de todos os professores apoiarem essas datas e, desenvolverem, o uso desses espaços, né, destinados como cine e debate, para debater a história da ciência, a medicina com relação à cultura, a negação da ciência, as realidades socioculturais, as questões, políticas e as suas relações, né, com os dados científicos e assim por diante. E é importante lembrar que
quando se propõe uma oficina ou um evento interdisciplinar, em que pode ser promovido por um professor, por 2 professores ou por todos os professores, né, mas valorizado por todos os professores, está se cumprindo as determinações, da educação dos direitos humanos, da educação para as relações étnicos culturais, né, dentro dos pressupostos de uma gestão democrática em que o currículo é feito por todos. Há muitos desafios entre a atividade escolar, que englobam a violência, que englobam as dificuldades das superlotações das salas de aula, que englobam as dificuldades de implementação de uma gestão democrática, mas a partir do momento que você possibilita aos estudantes debaterem sobre pequenos textos poéticos, notícias, nessas notícias a inserção de dados estatísticos, debater obras de arte e as suas relações com o cotidiano, né, e as relações das diferentes ciências a partir da expressão musical, da expressão poética, isto uma das formas de combater também esses problemas, como as dificuldades de aprendizagem, a falta de comprometimento, o interesse dos estudantes e também as possibilidades de ampliar as formas de trabalho, garantindo também o combate à discriminação. Neste texto, que foi escrito por Luiz Gama, que foi Rábula, né, um advogado sem diploma, foi escravizado, conquistou a sua liberdade, depois conseguiu na justiça a libertação de 500 escravizados. Em trovas burlescas, nós temos um texto chamado No Cemitério de São Benedito, da cidade de São Paulo, em que Luiz Gama mostra a suntuosidade dos túmulos. E ele, num determinado momento, mostra como esses túmulos, a morte equipara aqueles que foram ricos e pobres, senhores e os escravizados. E então, observando a última estrofe, por exemplo, aqui não se ergue altar ou trono douro, ao top mercador de carne humana, aqui se cura o filho respeitoso, ante a lousa materna e o pranto em fio, cai-lhe dos olhos, revelando mudo a história do passado. Aqui, nas sombras da funda escuridão do horror eterno, dos braços de uma cruz prende o mistério, faz o cetro bordão, andraja a túnica, mendigo o rei, o potentado escravo. Aquele que foi escravizado, agora ali, a partir da morte, todos equalizados pela sua condição humana. É possível trabalhar, por exemplo, a biografia do Luiz Gama a partir desse texto, os artigos que ele escreveu na época, a quantidade de escravizados que existiu no Brasil, as consequências da escravidão, o número da população negra hoje no Brasil, as contribuições das religiosidades e saberes afro-brasileiros para a medicina, da importância de conhecer nomes, biografias de personalidades negras, de como uma história eurocêntrica, uma narrativa discriminatória, tirou o protagonismo dessas pessoas. Então, por exemplo, a gente pode unir esse texto com outros textos materiais para discutir a questão do racismo, das consequências da escravidão, de grandes personalidades negras da história brasileira, debater cinema, por exemplo, a partir do filme Doutor Gama, que aborda a história de vida do Luiz Gama, quadrinhos como Província Negra, que a partir do poema, ou a partir dos textos, e a partir do próprio Província Negra, que é uma HQ sobre a vida de Luiz Gama, produzir outras HQs, né, sobre outros nomes da história do Brasil, personalidades negras, indígenas, mulheres, né, dentro das discriminações que marcam essas narrativas. Um outro exemplo aqui apresentado é o poema O Sangue e a Esperança de Abdias do Nascimento, líder do movimento negro, que criou o Teatro Experimental do Negro na década de 40 para produzir peças teatrais com autores
e atores negros, que promoveu atividades educativas, valorizando a cultura afro, e depois do exílio, onde ele escreve textos como o genocídio negro brasileiro, denunciando o mito da democracia racial, escreve Axés, um livro de poesias, em que ele também faz pinturas sobre a poesia, sobre a cultura afro-brasileira. Então, o Abdias Nascimento é uma das lideranças do movimento negro. Neste poema O Sangue e a Esperança, ele afirma: corre, corre o sangue nas veias, rola, rola o grão das areias, só não corre, só não rola a esperança do negro órfão que socorre a cansa, cansa do eito, corre das correntes, corre, cansa do bote das serpentes, só não corre, só não cansa do amar, o amor da mãe África no além-mar. Além-mar das águas e da alegria, mar além do axé nativo que procria, aqui o mar, a quem o desamor, a quem o mar viu ódio do destino sombrio. Sombrio corre o sangue derramado, no mar a quem de tanta luta derrotado, mas o sangue continua rubro a ferver, inspirado nos orixá que nos faz crescer. Crescer na esperança do aquém e do além, do continente e da pele de alguém, lutar é crescer no além e no aquém, afirmando a liberdade da raça. Amém. Esse texto mostra as conexões entre África e Brasil, a violência que marcou a escravidão, a resistência, a ideia do sangue, né, da luta, do sangue perdido nas resistências, da luta e do sangue que também movimenta o corpo, que continua a resistir, e essa resistência é contínua ao longo da história, inclusive pensando no presente, nos combates aos processos de racismo. A partir das obras do Abdias é possível trabalhar as suas pinturas. Esta é a mais famosa, em que ele constrói um mapa do Brasil, né, desculpe, uma bandeira do Brasil, a partir do que saudação ao Oxóssi, o orixá da caça. Há nas pinturas uma valorização dos orixás, da cultura, da religiosidade de matriz afro. Então, a partir da pintura e com relação com os textos, é possível trabalhar a cultura afro-brasileira e a resistência à escravidão. Pensando em autoras negras, agora exemplo com duas autoras negras, duas poetisas negras, dois poemas que podem ser comparados e as suas biografias podem ser analisadas, valorizando essas escritoras. No caso da Conceição Evaristo, no seu poema Vozes Mulheres, ela mostra a ancestralidade, a história de gerações de mulheres, da luta dessas mulheres por seus direitos, né, das dificuldades, das diferentes opressões sobre a mulher negra, do machismo, do racismo, da desigualdade social. Então, as possibilidades de usar um texto como Vozes Mulheres para discutir as questões de gênero na escola, né? E também os textos de Geni Guimarães, por exemplo, em Integridade. Eu vou ler aqui o texto Integridade, Vozes Negras está disponível no curso, também há um exemplo de atividade com vozes negras, e vou dedicar então aqui neste vídeo ao poema Integridade, da escritora Geni Guimarães, que também é famigerada, muito famosa, escritora, poetisa brasileira. Ser negra na integridade, calma e morna nos dias. Ser negra, de carapinhas, de dorso brilhante, de pés soltos nos caminhos. Ser negra, de negras mãos, de negras mamas, de negra alma. Ser negra, nos traços, nos passos, na sensibilidade negra. Ser negra, de verso e reverso, do choro e riso, de verdade e mentiras, como todos os seres que habitam a terra. Negra, puro afro sangue negro, saindo aos jorros por todos os poros. A valorização da negritude, da identidade negra, da corporeidade, do corpo negro, da história negra, do ser negro. Essa importância da reafirmação da identidade negra pode ser aqui trabalhada com relação a discutir os padrões estereotipados de beleza, valorizar as diversidades, trazer possibilidades
de mostrar as diferentes belezas, de mostrar as diferentes identidades, né. Então, aqui, por exemplo, a partir desses 2 textos, trabalhar nomes de grandes mulheres da história, mulheres cientistas negras, trabalhar a questão da moda e a influência afro, né, por exemplo, os turbantes, os desfiles, trabalhar grandes discursos de mulheres negras, né. Nós temos hoje o TED no YouTube, que trazem esses discursos, fazer pesquisas sobre como as mulheres negras foram apresentadas pela mídia, como são apresentadas, eh, observar exemplos de personalidades, pedir ao estudante que escreva sobre si, que desenhe a si mesmo, que mostre o que há de mais belo em si, né. Então a poesia permite, a partir da escrita e depois da sua leitura, outras formas expressivas sobre o eu, sobre quem eu sou. Isso é importante dentro de uma educação antirracista, refletir sobre si, refletir sobre o outro e do respeito. Foi esta a nossa videoaula, agradeço pela atenção.